Na noite de hoje nós vamos conversar sobre o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que fala da passagem onde Paulo de Tarso, mas neste momento Saulo, antes da sua conversão, encontra Jesus no deserto, a caminho da cidade de Damasco. Para que nós possamos contextualizar, Saulo de Tarso, ele era um jovem quando aconteceu esse encontro, mais ou menos seus 30 anos, judeu, muito bem nascido, muito bem criado, frequentou uma das melhores universidades da época, que ficava em Tarso, na Grécia, falava o grego fluentemente, falava o hebraico, sua língua natal, e se não bastasse, ainda era cidadão romano, possuía a cidadania do maior e mais poderoso império da época. Então, desde cedo ele aprendeu com os melhores mestres da retórica, da filosofia, da religiosidade, do direito. Naquela época, a lei mosaica, ela regia não somente as questões religiosas, mas as questões civis, as questões legais, as questões de organização da sociedade. E se não bastasse tudo isso, Paulo ainda era bonito, atleta. Ou seja, é um motivo para odiar esse homem, com todas as nossas forças. E se não bastasse ainda, no decorrer da história, consegue o coração de uma mulher que ele não merecia, né? Eu posso dizer que ele não merecia. Não é assim que a gente se comporta? Quando a gente está diante de uma pessoa que não merecia aquela pessoa, e a gente, no fundo, estou muito feliz por vocês. Mas o dia vai trazer a verdade, né? Há de separar. Mas Saulo de Tarso enfrenta algo bem assim. Porque aquela frase de que os opostos se atraem é mentira. Nós ficamos juntos com aqueles que têm uma sintonia conosco. Compartilhamos os nossos sentimentos, as nossas simpatias, as nossas ideias, nossos sonhos, com mulheres, maridos, filhos, colegas e amigos que têm similaridade vibratória conosco. É claro que não precisam pensar exatamente o que nós estamos pensando, mas é necessário que haja uma simpatia. A nobreza e o caráter de Saulo atraiu Abigail, uma garota mesmo, seus 17 anos, 16 anos, linda, educada e, sobretudo, moralmente amadurecida. Era uma nobre de coração. Ela entendia as rudezas e as limitações dos sentimentos de Saulo e, mesmo assim, preenchia essas lacunas com um coração que só aqueles quem ama sabem. Embora jovem, amadurecida pela criação de seu pai e pela evolução e história daquele espírito. Então, Saulo, como não poderia ser diferente, se enamora por ela e vê nos olhos de Abigail o futuro que todo enamorado deseja, a paz e a tranquilidade, porque Saulo, com todos esses predicados, essas qualidades, sentia que precisava de um porto seguro para poder descansar, um colo, os braços agradáveis, ternos e pacientes, que só aqueles que amam verdadeiramente podem nos fornecer. E por que eu trouxe essa passagem de Saulo, que depois se torna Paulo? Porque eu quero fazer um paralelo com a alma do ser humano, nós mesmos, que quando chega na terra através do seu corpo de carne, esquecemos das nossas potencialidades espirituais. Vejam, Saulo recebeu todos os elementos necessários para que ele seguisse em frente e se tornasse aquilo que ele se tornou, só que por um outro viés, não pelo viés da dor. Que os corações de Abigail e de Estevão, seu irmão, que separados por um evento, antes de Saulo conhecê-lo, conhece os dois em momentos diferentes, certamente Saulo deveria abraçá-los e fazer a ponte com a sua inteligência e com o seu coração do judaísmo para o cristianismo, mas mergulhado na carne, assim como acontece conosco, as inclinações do homem Saulo de Tarso tomou as rédeas do seu destino. E em vez de abraçar, acolher e compor, conciliar o judaísmo com o cristianismo, ele se tornou o principal opositor do cristianismo, o primeiro grande perseguidor do cristianismo. Saulo utilizou todas as ferramentas que Deus o capacitou
e, em vez de usar para curar, começou a usar para perseguir, ferir e exterminar. Movimentando a sua influência no tribunal do Sinédrio, na qual ele já estava inserido e estava cotado para ser um dos seus principais juízes, fez conduzir Estevão a um julgamento parcial que terminou com seu apedrejamento. Abigail, que até então não tinha mais visto o irmão, o percebe justamente nos seus momentos derradeiros, e para vocês terem uma ideia da grandeza do Espírito, mesmo Abigail percebendo que seu irmão tinha sido condenado num julgamento parcial por seu noivo, mesmo assim o perdoa. E Paulo, enquanto Saulo, a afasta. Se não bastasse estar errado no julgamento e na condenação de Estevão, ainda afasta uma mulher com essas características que eu descrevi. Jesus não estava contente. Não poderia estar. Porque ele nos capacita para virmos à terra, recebemos, acreditem, tudo o que é necessário para que possamos cumprir. As coisas, os elementos, as características vão chegando ao longo do tempo e nós vamos afastando. Afastamos Estevão, afastamos Abigail, afastamos todos os convites. Bom, como Paulo já tinha se tornado, Saulo tinha se tornado o principal perseguidor, ele, sabedor de um dos principais líderes do movimento cristão, que já estava nascente após a crucificação do Cristo, Ananias, ele consegue autorização para prender e levar a julgamento também parcial, e com certeza com fins de extermínio de Ananias, a Jerusalém. Então ele se põe a caminho com mais 2 companheiros a caminho de Damasco. Sai de Jerusalém, vai para Damasco. O livro Paulo e Estevão narra maravilhosamente essa história, essa conversão de uma alma. E a ideia de hoje é essa conversão, de como nós podemos converter a nós mesmos. Tudo aquilo que não nos encaixa, não nos cabe, não nos interessa para o nosso crescimento e para a nossa realização. Porque se Saulo se tornou Paulo, enquanto Saulo, ele é a representação dos nossos interesses humanos, materiais. O corpo, a profissão, o prestígio, o dinheiro, o esporte, ele era corredor de biga. Quando você lê a primeira parte desse livro, você pensa, está aí um homem realizado. Está aí um homem que obteve da terra, do mundo material em que ele vivia, tudo o que ele necessitava, tudo que as pessoas invejavam, Saulo tinha. Saulo tinha. Narra Emmanuel, que é o autor espiritual desse livro, que Saulo está caminhando, aprumado em seu animal, na postura acostumada dos atletas, acostumado com o gozo. Então eu imagino Saulo, sabe, com aquela pose acostumada, a pose dos vitoriosos, a pose dos que estão acostumados a ganhar. E existe uma situação bem interessante. Nós sabemos, nós temos dentro de nós, quando nós não somos essas pessoas, aqueles que estão acostumados a ganhar, não estão acostumados a perder, a levar um não, a receber uma crítica, a perder dinheiro, profissão, a perder um ente querido. Nós não estamos acostumados. Em dado momento em nossa vida, começamos a recebemos a esposa, o marido, os filhos, o emprego, o salário, os talentos artísticos, atléticos. E em dado momento achamos que nós somos os merecedores exclusivos e que não existe nenhum poder superior que nos deu isso. Veio através da nossa preparação, da nossa aptidão, de alguém que nos ama, que nos ajudou. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não apareceu para me dizer no Natal, a partir do dia 1 de janeiro, Márcio, você será mais inteligente, conquistará isso ou aquilo. Não nos disse nada disso. Então, como nós vamos conquistando paulatinamente, afastamos a figura do Cristo, de Deus, e acreditamos na figura do homem, do que nós podemos obter com o nosso próprio esforço, das decisões que o nosso intelecto e a nossa genialidade resolve. Onde está Deus? Eu não vejo. E a vida assim vai se desenrolando como o rio, que vai rolando suas águas. Mas Saulo pertencia ao mundo, e não é o mundo que rege as galáxias. Não é nós que somos o centro do universo. Nós não somos Deus. E às vezes achamos que podemos coordenar a vida dos nossos entes queridos, manter as pessoas que amamos ao nosso lado, e percebemos com o passar do tempo que nós não temos essa força. Mas, se a pessoa ainda é uma
conquistadora, um vitorioso da vida, demora para nós percebermos. Porque às vezes até o último suspiro da vida a pessoa pensa, ué, eu sou um vitorioso. Obtive tudo com o meu intelecto, com o meu poder, com a minha genialidade. E muitas vezes, muitas almas desencarnam acreditando serem os deuses de suas próprias vidas. Mas não. No caso de Saulo, o Cristo tinha algo a dizer pessoalmente a ele. E vocês não se confundam e não se iludam pelo fato de Jesus ter aparecido pessoalmente. Às vezes a gente pensa, se eu tivesse um Emmanuel como o Chico tinha, se Jesus aparecesse para mim como apareceu para Paulo no deserto, eu talvez teria o ânimo, a motivação para superar, para seguir em frente. Eu vou dizer que quando o céu dá muito, ele cobra muito. Então, se Jesus aparecer para você, você se prepara. É melhor que ele não apareça. Mande um aviso, olha só, recebi no sinal do carro, no semáforo, olha que frase linda, né? Outdoor, ou na traseira de um caminhão. Traseira de caminhão, gente, é uma coisa assim, é viajar na estrada, você volta mais sábio. Agora, quando eles aparecem pessoalmente, você pode estralar seu pescocinho e falar, ai, 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 que me dê forças. Imagine o deserto durante o dia, de 0 a 10, o quanto vocês acham que é a luminosidade do deserto durante o dia? Quando Jesus aparece, a narrativa de Emmanuel diz, e uma luz ofuscou o sol. O vento se fende, abre uma fenda na atmosfera. Saulo cai de joelhos. Jesus aparece. E ele percebe. Naquela hora ele percebe. Aquilo que a gente demora para perceber. A gente chega aqui, quem de nós já não perguntou, o que Deus quer comigo? O que me inventou? Só estou fazendo besteira. Eu acho que Deus errou na fornada. Algumas fornadas saem os bolos deliciosos. Na minha, Deus ficou vendo o Masterchef, se desequilibrou, se distraiu e queimou as bordas. Eu sou uma borda queimada. E aí vem um monte de tristeza, de depressão, de remédios e às vezes de autoextermínio. Começa com coisas poucas. Começa com o ser humano não entendendo que toda a criação, por mais que a gente não goste daquele nosso colega, vizinho, parente, é a criação de Deus. E acredite, todos nós um dia estaremos reunidos no plano espiritual superior, dando risada disso tudo. Lembra quando eu te odiava? Tive que voltar 10 vezes depois daquilo que eu te fiz, né? Exatamente. Temos que refazer, até não sobrar nenhum caldinho escuro dentro de nós. E Jesus é excelente na hora dessa filtragem. E ele filtra. Saulo cai de joelhos sem saber que estava de joelhos. Quando Jesus aparece, não mais como crucificado. Não. Aparece como rei. Saulo estava diante de um rei. E ele percebeu. Eu me emociono quando eu falo de Paulo. Mas eu pensei também na minha conta, então bateu. Ele percebeu que quem aparecia era o rei, não mais o crucificado. Sim, aquela história que ele havia ouvido de Abigail, de Ananias, de todos aqueles que haviam contato da crucificação do Cristo. Era verdade, ele achava que era uma lenda urbana dos pobres e miseráveis que não tinham tido o sucesso que ele teve. E se apegam em coisas poucas, como nós nos apegamos quando não tem mais elementos nenhum e a gente se ajoelha e pede. Só nos ajoelhamos e falamos conosco quando às vezes nos falta dinheiro, esperança, aquela ajudinha. Porque enquanto tem ajudinha, a gente deixa de lado. Mas quando aparenta não ter mais soluções, nós nos ajoelhamos. E Saulo estava ajoelhado na areia quente do deserto. Vê Jesus, não reconhece e pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus, Saulo. Saulo, Saulo. Por que me persegues? O que ele quis dizer, legendado com a Netflix, é, rapaz, eu te dei todas as qualidades, você só está fazendo besteira. Presta atenção. Te fiz doutor da lei, te fiz cidadão romano, te fiz hebreu bem criado, te dei Abigail, te dei Estevão. Você tem afastado de mim todos os elementos. E você se comprometeu comigo no plano espiritual. Só ele, gente. Eu e vocês todos. Nos comprometemos.
Paulo era o vaso escolhido e nós também somos o vaso escolhido. Naquele momento, Paulo é a matéria, é o poder, é eu decido, eu busco, eu faço, eu aconteço. Não somos um pouco assim? O governo é assim, a sociedade não é assim, a vizinhança não é assim. E não vivemos os dias mais difíceis com tanto desequilíbrio que vemos na internet, nas ruas, na fila do pão. E ali ele percebe numa recapitulação instantânea todo o planejamento que ele havia feito no plano espiritual, brotando do seu íntimo. Ele percebe que todos os movimentos de aproximação que o Cristo enviava através de Abigail, de Estevão, de todos aqueles que o amavam, ele afastava, mas naquela hora não dava mais. Paulo estava colocando em risco o planejamento do cristianismo. E eu digo para vocês, se Jesus apareceu pessoalmente, tremei, que lá vem. E ele percebe que ele estava diante daquele na qual ele se comprometera no plano espiritual para ser aquele que abraçaria o cristianismo e faria ponte com o judaísmo e não de ódio. E ele só pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Se vocês acham que Jesus ficou 4 horas conversando o plano, não, ele só falou: entre na cidade e lá será dito o que fazer. Só que Saulo ficou cego com essa visão e passou assim 3 dias. Eu adoro Paulo de Tarso. Mais uma coisa eu tenho que reconhecer. Esse é Ananias, né, Luiz? Esse é Ananias. Pensem numa coisa. Ananias, segundo o próprio Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão, não precisava de nenhum momento crítico para que Cristo fosse falar com ele. Tanto é que quando Paulo entra na cidade e vai se instalar na hospedaria, o próprio livro diz: e o Senhor conversou com Ananias. Ananias, veja quem este homem. Saulo precisa de ti. Bom, Ananias sabia quem era Saulo. Agora vamos entender um outro lado disso. Mestre, é aquele que persegue cristão? É aquele que está atrás de mim? Esse mesmo. Agora vocês pensem: poxa, se eu fosse Ananias eu pensava assim: pô, gente, eu faço tudo o que esse homem quer. Me manda me encontrar com aquele que quer me fritar. Vocês reparam que em qualquer situação que Jesus nos coloca, ele coloca uma missão e um aprendizado. Ele capacita a gente em todos os momentos. Enquanto você chora, você aprende. Enquanto você ri, você aprende. Enquanto você trabalha, você aprende. Então Ananias falou: tá bom, vou lá. Entrou, Saulo estava cego, mas antes Jesus disse uma coisa para Ananias. E aí vocês vão entender o que é o encontro quando Jesus encontra pessoalmente com alguém. Ele falou assim: vá encontrar com Saulo, porque ele saberá o que é sofrer em meu nome. Ah, eu falei que tinha. E aí Ananias vai, diz que em nome do Cristo, que se fosse curado, ele volta a ver. Nesses 3 dias, Saulo, mergulhado em profundas reflexões, diz assim: agora eu serei escravo por vontade própria. E aí vira Paulo. E aí temos o nosso Paulo de Tarso. Eu costumo dizer que a primeira parte do livro Paulo e Estevão é o 7-1 com a Alemanha. Na segunda parte, ele consegue fazer 8-7. 8-7. E levanta a taça. Mas o preço que se paga para levantar essa taça é o convite que eu faço para vocês lerem esse livro, que quem não leu tem que ler, e quem leu tem que ler de novo. Olha só, ele é fininho, tá? Coisa fofa. Esse é o livro que, de todos os livros que eu já li, ele supera o Romances do Irmão, supera por essa figura incrível. Eu trouxe essa história com emotividade particular minha, com a história de Paulo, porque eu entendo, e eu convido vocês talvez a fazer essa reflexão, de como Saulo, antes de se converter a Paulo, somos justamente nós. E o que é possível fazer quando a gente abraça o convite do Cristo feito a todos os momentos. Ah, Márcio, eu não estou entendendo, esse convite não veio muito claro para mim. Então vamos fazer o seguinte: silencia a parte de fora, a parte de dentro. Converse consigo nas orações. Converse. Mergulhe. Feche as janelas, vai no seu banho, vai na sua cama, vai onde você se sinta à vontade e converse. Porque a oração
a lei de adoração estão ligadas numa reconexão da gente com o nosso Pai. Mestre, mestre, há quanto tempo eu tenho olhado para baixo nos meus interesses e esquecido de olhar para Ti? Quanto tempo? Quanto tempo eu acho que só as pessoas encarnadas e só as situações materiais irão resolver meus problemas, sendo que todos nós sabemos que estamos rumando em velocidades diferentes ao seio do mundo espiritual, governado também pelo nosso Senhor. Por quê? Porque se nós já sabemos que somos eternos e que iremos partir, por que a gente vive como se nunca partiríamos da Terra, apenas dando valor e protegendo os nossos interesses? Por quê? Porque ainda não entendemos, por mais que frequentemos centros, igrejas e templos, não entendemos que nós somos seres imortais e somos seres espirituais. Somos apenas espíritos engarrafados no corpo de carne. E quando chegar o nosso momento, essa garrafa abre a sua rolha e a gente sai. Aí, precisa ver se o envelhecimento dentro da garrafa é bom, se o vinho se tornou mais doce, ou se ele vinagrou. Porque é só na hora que você abre a garrafa, a rolha, no momento que você exala o perfume do que você fez durante a existência, é que você vai ser colocado nas estantes do plano espiritual. O belo vinho, que amadureceu, que descansou no carvalho, no tonel, que eu chamo de descansou, trabalhou, se burilou, se aprimorou, se aperfeiçoou, seguindo as leis do Cristo, solidariedade, perdão, tudo no momento que a gente possa, abdicação do seu próprio tempo para ajudar o próximo, práticas evangélicas como um bom estudo, uma boa leitura, uma boa conversa. Nós não vamos limpar a nós mesmos da noite para o dia. A gente sabe que a gente gosta de falar muita besteira, a vida do alheio, a gente sabe disso tudo. Ele sabe também disso tudo. Mas começarmos a direcionar as nossas atitudes, começar a dar vazão, que os nossos recursos, que sejam ele dinheiro, talento, como as senhoras que vêm aqui, elas têm um talento musical e elas perfumam esse ambiente, atraem espíritos ligados à música, entramos numa paz, o trabalho mediúnico é maravilhoso, é outro tom, sai das mãos, do esforço, são senhoras. E às vezes a gente vê os jovens não saindo de casa, perdendo tempo nas esquinas dos bares. Será que nós podemos justificar a nossa inatividade na idade? Ou é muito jovem, é muito novo, é muito velho? Eu estou com tempo, só nas minhas férias. Nós vamos desencarnar. Mas eu não disse que nós vamos morrer, porque espírito não morre, espírito não morre, espírito sabe disso. O corpo fica por uma imposição, causando dor. Mas aquele que acredita, e não é uma crença pueril, se Jesus reapareceu, para quem é espírita, todas as inúmeras demonstrações, estamos vivos. Eu gosto muito, sabe do quê? De dois exemplos. Humberto de Campos era, quem tem mais idade sabe, membro da Academia Brasileira de Letra, excelente literato, poeta. Ele tirava sarro, ele brincava. Essa história aí de psicografia, porque ele estava vivo, né? O Chico já psicografava, essa história de psicografia de autores vai acabar com a nossa profissão, porque como é que vai competir com espíritos, né? E tirava sarro, brincava. Ele era assim, as novelas dele deliciosas. E quando ele desencarna, ele escreve: Parnaso de além-túmulo, de pé os mortos, usando o mesmo humor, dizendo: estamos de pé. Augusto dos Anjos, quem já teve a oportunidade, um homem de um verbo, assim, da mesma forma complexo, antes de morrer, ele escreveu um poema chamado O Último Número, e pelas mãos do Chico, ele escreveu Número Infinito. Morremos? Sim, sim. Estamos acostumados de geração em geração a enterrar os nossos, sofrer, chorar, ir para casa e nos reconstruir nos braços e no apoio daqueles que nos amam. No trabalho do dia a dia, no esquecimento que a mente nos ajuda como lenitivo. Mas o Espiritismo vem, não somente confirmando o que o cristianismo já dizia, mas dizendo: estamos vivos, atuamos e coordenamos a vida de vocês. Kardec, que agora está na Netflix, tá, gente? Quem não for no cinema, vai sair na Netflix. Fez uma pergunta entre tantas maravilhosas, perguntou: de que forma, até que ponto vocês influenciam a nossa vida? A tal ponto, de maneira que somos nós que dirigimos vocês. Uai, então assim? Sim.
Quando fazemos coisas boas, sabemos quem nos dirige. Quando fazemos coisas ruins, sabemos quem nos dirige. Saulo estava sendo mal dirigido pelo seu próprio coração e atraindo também inteligências negativas. Jesus foi um mata-borrão. Apareceu e diz: te prepara, que você vai suar. E ele tem uma vida de constante esforço, entrega, ensino, até o último minuto da sua vida. Até o último minuto da sua vida. E só atinge isso quem acredita, e só quem acredita quem vive. Porque falar bem, sempre vai ter alguém que fale. Mas você sentir um olhar da pessoa que já teve seus perrengues na vida. Eu nunca me esqueço, teve o Congresso de Goiás. Acontece todo o carnaval, um congresso espírita muito conhecido. Eu estava escutando, né, pela rádio, pela web rádio, e tinha uma palestrante que estava falando sobre perda de filhos, a morte de filhos. Então eu sentei, coloquei meu celular no braço do sofá e fui folheando o livro. Eu sou meio ansioso, eu fico fazendo um monte de coisa, não faço nada, sou que nem um pato. Eu não vou, não ando, nunca vai tudo mal feito. Em dado momento ela diz assim: quando eu perdi o meu filho, nessa hora eu fechei o livro. Porque no meu coração disse: está aí alguém que sabe muito bem o que está falando. Porque perder alguém que ama muito e manter a fé como bandeira, simbolizando para nós, dizendo: mantenham, eles vivem. Mantenham, eles vivem. Eles vivem. E Paulo de Tarso foi assim. Esse livro, pode ficar tranquilo que eu não me importo com spoilers, porque isso aqui não é para divertimento, isso aqui é para estudo. E a história de Paulo já é conhecida há muito tempo. Nos seus derradeiros momentos, Paulo foi condenado à morte. E o soldado que foi cumprir a sentença tremia. Teria que cortar a cabeça de Paulo. E Paulo diz para ele assim: cumpra a tua tarefa, porque eu cumpri a minha. Eu vou me encontrar com o meu mestre. Você. E cortam a cabeça de Paulo. No mundo espiritual, depois de décadas e décadas de trabalho e dedicação em nome do Cristo, foi preso, afundou em embarcações, naufrágios, açoites, tantas e tantas situações. Ele aprendeu a confiar no Cristo. Porque ele não só falava do Cristo, ele não só idealizava o Cristo, ele trouxe o Cristo para perto e disse: de agora em diante você vai estar comigo na hora que eu vou beber água, na hora que eu vou no banheiro, na hora que eu vou conversar com os meus amigos do trabalho, na hora que eu vou no trânsito, você vai estar comigo, e quando eu errar, eu vou te olhar, eu vou sentir sua presença e vou me corrigir. É assim que nós fazemos. Ele é o nosso Pai constante. Ele desencarna e volta cego para o plano espiritual, simbolizando a mesma cegueira que foi da sua transição quando viu Jesus. Novamente ele sente passos chegarem, restituírem sua visão. Aparece Jesus, Abigail de um lado e Estevão do outro. Mas não foi assim que aconteceu com o Chico? Não foi assim que aconteceu com Kardec? Tenham a ousadia de viver a vida em nome do Cristo e aguardem o que vocês vão viver em nome dele. Vale a pena. Que Deus abençoe.